um podcast tudo junto e misturado. E hoje para falar sobre um assunto muito legal, que eu tô acabando de falar para ela que muito me interessa, que é a forma como as crianças usam as redes sociais. E eu tô recebendo aqui a psicóloga infantil Lavínia Vaz. Tudo bom, Lavínia? Tudo bem, esse assunto realmente é muito importante, muito interessante, né? Porque a gente tá vendo, assim, um boom das notícias do que vem acontecendo, Nossa, né? muito mesmo. Principal. E a gente vai bater um papo sobre isso aqui Sim. hoje, muito legal. Então, como que a gente pode definir a internet para criança? Você fala a recomendação da idade? Isso, da idade, com quantos anos é. Eu sei que hoje em dia a gente fala assim, não, nenhuma criança pode usar, é meio tópico, né? Sim. Porque elas têm acesso, né, a muito fácil. Então, com quantos anos que a gente pode deixar usar a internet, os desenhinhos, quando que começa? Sim, a OMS ela recomenda de 6 anos para baixo, 0 de tela. Mas a gente vê isso como quase que impossível, né, no mundo. Mas é claro que a gente pode tomar os certos cuidados, né, e não pecar pelo excesso, né, das redes sociais. Porque a gente está vendo que o celular ele tem sido a babá mais barata, né, que os pais estão tendo. Oh, gente, é mesmo. Sim. Porque assim, é muito fácil, né, muito prático, a gente coloca um desenho, sei lá, uma Peppa, né, uma Dora, esses desenhos podem, como criança. Por aí tá tudo bem, né, essa questão dos desenhos. Agora, o que é complicado é quando vai para as redes sociais, que a gente não sabe o que está acontecendo lá, não sabe qual que é o conteúdo que elas estão acessando, né, principalmente o TikTok, que é um conteúdo que a gente não tem noção do que está sendo oferecido para os nossos filhos, né? E Lavínia, os riscos que as crianças estão... Quais são esses riscos que as crianças correm sendo expostas à internet do jeito que tá? Você falou do TikTok, a gente tem YouTube, que também, por mais que a gente fale assim, nós vamos controlar, não tem como ter esse controle total, né? Tem outras redes sociais, quais são esses riscos que a criança está exposta? Sim, a gente falando de redes sociais, o que a gente está mais temendo no momento realmente é o TikTok, né? Até por conta das notícias dos desafios, né? Que tem acontecido. Eu vi um desafio agora que uma criança, ela veio a óbito por desodorante. Sim, 12 anos. 12 anos. Falei, gente, que é isso, né? Como que surgem esses desafios? Da onde que surge? Sim, é a questão de o TikTok, a gente não tem o controle do que está subindo, né? E fica subindo a quantidade de vídeos e a gente não tem a opção de seguir aquilo que a gente quer, igual no Instagram, por exemplo, né? Uhum. Então, eles que entregam conteúdo, né? Então a gente não tem noção do que está sendo oferecido. Lá é mais uma terra sem lei, né? É uma terra sem lei. Por mais que, se eu não me engano, com 12 anos que é que pode ter a conta. Uhum. Mas mesmo assim, às vezes os próprios pais criam, né, as contas para as crianças. Ah, tem demais. A gente acaba... Você vai lá passando, né? Folhando, você vê um monte de conta de criança. E, assim, eu não acho legal aquelas danças muito, né? Assim, pra frente, pra idade... Eu acho que fica exposta a vários riscos, não fica, não? Sim, essa questão aí das danças é a questão da adultização, né? E a criança acaba que perde uma parte tão maravilhosa da vida, que é a infância. Fora os riscos de estar exposto também à questão dos pedófilos, né? E ver a criança dançando com uma roupa de adulto, com uma maquiagem mais forte, isso chama os pedófilos. Infelizmente, a gente vive num mundo assim terrível, né? E tem como a gente controlar a internet para as crianças? Olha, tem tanto a controlar o tempo em que as crianças usam, né? Que ter rotina é essencial, desde a infância, desde bebê. É importante a gente colocar essa rotina, porque muitas vezes nós adultos sofremos, né? Com essa questão da rotina. Uhum. Porque não foi colocado pra gente desde a infância. E eu vi na internet, esses dias achei super legal, um quadro de rotinas. E aí a mãe ia lá e falava, olha, a criança pedia pra ver o celular ou assistir a TV. Ela, olha, você tá vendo que ele não é a hora da TV e do celular?
Vamos tentar fazer outra coisa? E essa criança fazia outra coisa? E essa criança fazia outra coisa, porque estava lá explícito para ela que não era o momento. Olha só, que legal. Porque eu falo como mãe, a gente realmente tem essa dificuldade. Ainda mais quando a criança quer ficar na internet, quer ficar no telefone, para você conseguir tirar, ó, é suado. É suado. E eu vi outra coisa assim muito legal, que a mãe ela criou uma caixa da criatividade. Em vez do restaurante ela dar o celular para a criança, ela deu uma caixa com vários brinquedos assim interativos, e a criança, ao invés de ficar no telefone, ela ficou na caixinha, ela e a irmãzinha dela. Eu achei isso incrível. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo. Então, você acha que até os 5 anos a gente deixa só nos desenhos? Aí dos 5 anos, ou até os 6 ou 7, só nos desenhos, e depois pode deixar começar a entrar um pouco no mundo das redes sociais, ou não? Olha, é difícil a gente falar porque cada um tem uma realidade, né? De vida, de tempo, de história, então não dá pra gente julgar e crucificar a mãe que deixa a criança no celular. Mas é claro que existe também a questão do descaso, né, com a criança, e eu deixo ela no celular porque pra mim é muito cômodo. Então, se puder evitar o máximo possível, isso é muito melhor. A gente está vendo jogos, né, que eu acho um perigo, que aí já passa para uma criança mais de 10 a 15 anos, né, que as crianças vão jogando e o adulto não tem muito controle a esses jogos. E recentemente foi divulgado aí o vício das crianças no jogo, né? Porque é difícil tirar. Às vezes a criança fica viciada naquilo. Corre esse risco mesmo? Corre, porque a criança ela tá recebendo dopamina, né? Dopamina é o hormônio do prazer. Então, corre-se muito o risco de ser viciado mesmo em jogos. E tem também a questão que esses jogos, alguns casos, né, eles mantêm contato com pessoas desconhecidas do mundo todo, que a gente não sabe o que está acontecendo. E tem como controlar ou não? O celular é mais fácil da gente controlar do que o videogame, porque o telefone tem, né, os aplicativos de controle parental. Mas eu acredito que muito além do controle é a gente conversar com os filhos sobre isso abertamente. Falar que não pode jogar, que não são só pessoas confiáveis que estão ali no jogo, é isso? Abrir o jogo mesmo, falar. Sim, e também tem a questão de, muitas vezes as crianças, quando elas erram, elas são punidas por isso. Nos jogos? Tô falando assim, na vida mesmo, assim, tá. pelos pais. E isso acaba que afasta as crianças dos pais para elas contarem a verdade, às vezes aquilo que aconteceu. Porque ela sabe que ali vai ter uma proteção. Então, é mais de você falar abertamente, ter o diálogo com os filhos, que ajuda bastante a eles a manterem, né? E Lavin, quando eu percebo que eu tô querendo tirar o celular da minha criança, eu tô querendo tirar um jogo da minha criança e eu tô com muita dificuldade, o que eu tenho que fazer? Procurar uma ajuda? Pode ser sim, se você vê que já está um nível assim de vício, que está complicado, procurar uma ajuda profissional sim. Mas se você vê que é algo assim controlável, é você dar outra fonte de prazer, porque o celular, ele é uma fonte de prazer para nós, para as crianças. Então, o melhor para você fazer é dar outras fontes. Como outras fontes? É desenho, livro, brinquedo? Olha, as crianças, elas amam, gente, tempo de qualidade com os pais. É aquilo que elas mais desejam. Então, elas vão gostar de um passeio ao ar livre, sabe, fazer essa desintoxicação, levar para passear, um cinema, teatro, cultura. A gente precisa voltar com isso, né? Um cachorrinho, um pet, ir pro parque, brincar, é isso? Sim. Ficar lá brincando. Resgatar, né, essa amizade com as outras crianças, o contato com a natureza, com animais. Isso ajuda bastante, essa desintoxicação. E quando a criança é mais tímida? Porque a gente vê as crianças mais tímidas, mais quietinhas, com dificuldade de relacionamento. Como que a gente faz? A gente leva para ficar com outras crianças ou a gente deixa mais no celular? O que pode ser feito? As crianças mais tímidas já é uma questão assim, a ser trabalhada mesmo, até com os profissionais, né? Porque a timidez, ela atrapalha bastante o desenvolvimento de qualquer ser humano. E eu trabalho bastante com crianças que têm essa questão da timidez, aí eu vou trabalhando um pouquinho da autoestima com elas.
E elas vão melhorando, sabendo que elas podem errar. Porque as pessoas que são muito tímidas, elas têm medo de errar. Então a gente precisa trabalhar. Não, tá tudo bem errar, tenta de novo. E aí, geralmente melhora bastante. Melhora bastante. Melhor do que ficar no celular o dia inteiro, assistindo vídeo o dia inteiro, YouTube o dia inteiro? Sim, é muito melhor, porque ela precisa se desenvolver de outras formas. E aqui é uma realidade paralela, né? Não é a vida real. E ela precisa se desenvolver para a vida real mesmo. Agora vamos falar de rede social. Existem pessoas que a gente vê que colocam tudo dos seus filhos, né? Assim, já vivem na rede social, já é influencer e coloca de tudo da vida dos filhos. Até que ponto isso é bom e até que ponto isso é negativo? Aí a gente vê que existem os próprios pais que colocam as crianças, né? Expõem as crianças, né? Sim. E talvez assim para uma forma de até mesmo ganhar dinheiro, ganhar seguidores. E eu acredito que esses pais, eles precisam ter muito equilíbrio de saber assim até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso expor a vida do meu filho e assumir as consequências disso mesmo. Porque realmente tem pais que expõem as vidas dos filhos, mas são responsáveis. Mas existem alguns que não, só pensam na fama, no dinheiro, e isso pode ser muito prejudicial. Porque às vezes a criança, ela não tem maturidade para enfrentar o que ela vai enfrentar, essa exposição toda, né, mais para frente, porque o pai e a mãe que escolheu ter a vida exposta, não a criança, e a criança fica assim exposta a tudo quanto é tipo de julgamento, né, a tudo quanto é tipo de gente. Isso é legal ou não? Você falou uma coisa interessante, que é quando a gente está nas redes sociais, nós estamos expostos a críticas. A tudo. O tempo todo, ou acertos ou erros. Isso. Então, eu acho que é bastante isso, dos pais saberem que os filhos ainda não têm maturidade para lidar com isso. Não têm maturidade para lidar com a rejeição. E eles vão enfrentar bastante, principalmente se são aquelas crianças que já estão mais famosas, né, nas redes sociais. E tem como blindar a criança desse sentimento ou não? Eu acredito que não. Eu acredito que é uma escolha que os pais estão fazendo e que eles vão ter que assumir as consequências disso. É complicado mesmo, viu? Por quanto tempo eu posso permitir que meu filho navegue na internet ou jogos diariamente? Olha, o recomendado é que no máximo 1 hora. 1 hora por dia? Que a criança pode ficar exposta. Nossa! É difícil. É difícil. Porque 1 hora voa, gente. Passa muito rápido. 1 hora voa. Ou talvez você possa distribuir aí no dia 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde, mas é o recomendado. Mas a gente sabe que isso é no mundo ideal, né? No mundo real não acontece. Mais umas 3 horinhas você acha que dá ainda, Lavínia? Ou não? Ou já passou demais? Essa 1 hora estende muito essa 1 hora? Olha, é estendido levando em consideração ao conteúdo que ela vai acessar. Tudo depende, né? Vamos supor que são conteúdos bons. Então, aí já melhora um pouquinho. Agora, ser 3 horas exposto, por exemplo, ao TikTok, YouTube, com conteúdos muito pesados, aí já fica bem complicado. E como que eu começo a tirar da criança que já está viciada na internet, nas redes sociais? Como que eu posso negociar para tirar dela? Olha, uma coisa assim que eu falo bastante é que os pais eles precisam entender que eles são autoridade na vida dos filhos. E muitas vezes a gente está com dificuldade de falar não. E a gente precisa entender que falar não, expor a criança ao sofrimento, à frustração, é importante. Você não vai produzir um mal se você está falando não pode. Eu estou assumindo a minha responsabilidade de pai, estou falando para você que não. Isso não vai machucar. Às vezes o que pode machucar é as consequências mesmo de deixar nas redes sociais muito tempo. E quando eu estou trabalhando fora, o pai que trabalha fora, como que ele pode controlar isso em casa? Ele deixar a ordem em casa, assim, para quem está olhando o filho, olha, ele não vai poder usar o telefone. Se tiver uma rede de apoio, assim, de segurança, né, que passe essa confiança, é melhor ainda. Agora, o que muitas vezes a gente vê é que os filhos são deixados em casa, talvez por cuidadores que não se importam, que acham melhor deixar na tela. E isso
pode trazer, sim, consequências muito ruins. Muito ruins para a vida da Os avós, né? Ter que conversar com os avós, negociar. É porque os avós até se importam, gente. Só que os avós, né, sempre deixam mais um pouquinho, né? A gente fala, olha, só pode tal hora. E o avô, não, deixa mais um pouquinho, tadinho. Eles ficam com dó, né? Eles cedem. Que bom. E, Lavinha, me dá uma dica agora. Para quem tá com bebê de 2, 3 anos e a mãe de adolescente. Quantos anos a mãe pode deixar o filho ter uma rede social? Porque eu sei que a criança começa a pedir demais. E o bebê, com quantos anos ela pode começar a assistir alguma coisa numa tela? A recomendação para os bebês assistirem, como eu disse, é 6 anos, né? Mas sobre essa questão do deixar ou não ter uma rede social, não é a gente pensar assim do pode ou não pode. É a gente orientar bastante, ter esse diálogo, ter uma família que conversa sobre todos os assuntos. Isso ajuda bastante, porque a criança viu alguma coisa de estranho nas redes sociais, o que eles vão fazer? Eles vão correr para os pais. E tem uma frase assim que eu gosto bastante, é que quando as crianças errarem, elas vão correr para você, elas vão correr de você. Se elas se sentirem seguras, elas vão correr, vão conversar, porque sabe que o diálogo é aberto. Agora, se ela viu que aconteceu alguma coisa e ela não vê a segurança nos pais, elas não vão contar, elas vão se fechar. Então, sobre o deixar ou não deixar, é complicado de falar, mas é sobre orientar mesmo esse caminho. Estar presente, né? Isso. Ali junto, do lado, assistindo junto. Isso, estar presente, é o não negligenciar. É isso aí. Lavinha, muito obrigada, viu? Foi muito bom. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Muito obrigada, viu? Obrigado eu. É um assunto que daria, assim, né? Horas para falar. De assunto. Muito obrigada. Obrigada eu. E você, até o próximo podcast. Tchau, tchau.